Olá, olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de processo civil. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil da LAC Concursos. E nesse encontro de hoje nós vamos dar sequência a um estudo que já iniciamos, que é o estudo da competência no novo Código de Processo Civil. Hoje é a parte 2, o segundo bloco desse estudo, que serão de 4 partes, desse estudo que está dividido em 4 partes. Essa é a nossa segunda aula. E lá na primeira aula, nós iniciamos a análise da competência no novo CPC, falando sobre o conceito de competência, fazendo um paralelo entre o conceito de competência e o conceito de jurisdição, porque eu não posso de forma alguma confundir essas duas expressões. E aí, posta essa parte introdutória, nós começamos a trabalhar já no novo Código de Processo Civil com os limites da jurisdição nacional. Isso mesmo. No nosso último encontro, nós falamos sobre os limites da jurisdição nacional. Quais são as causas, quais são as matérias que o Poder Judiciário brasileiro pode apreciar e julgar e o que o Poder Judiciário brasileiro não pode apreciar, não pode julgar. E aí, nesse contexto, nós trabalhamos as chamadas competências internacional concorrente e competência internacional exclusiva. No tocante à competência internacional concorrente, nós apresentamos uma série de causas, uma série de ações que podem ser julgadas tanto pelo Poder Judiciário brasileiro quanto pelo Poder Judicial de algum outro país. E se julgado fora do Brasil, a decisão estrangeira pode produzir efeitos aqui. Todavia, para tanto, a decisão estrangeira precisará ser homologada. E essa homologação acontece por uma ação que é de competência, veja só, do Superior Tribunal de Justiça. É a ação de homologação de decisão estrangeira. É muito importante ressaltar esse ponto. A ação de homologação de decisão estrangeira é uma ação de competência do STJ. Cuidado, porque uma vez homologada a decisão estrangeira, a execução é de competência da Justiça Federal. A gente tem que ter bastante atenção com esse detalhe. A competência para a ação de homologação da decisão estrangeira é do STJ. Agora, uma vez homologada, a execução da decisão estrangeira é de competência da Justiça Federal. E aí, concluído esse estudo sobre a competência internacional concorrente, nós apresentamos uma série de causas, uma série de matérias que são de competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro. Isso significa que são ações que não podem ser julgadas por um poder judiciário estrangeiro. E se isso acontecer, a decisão estrangeira nunca produzirá efeitos no Brasil. Isso porque decisão estrangeira referente à matéria de competência exclusiva brasileira não pode ser homologada. Ok? Bastante atenção com esse detalhe. Quando nós fechamos o estudo da competência internacional, nós então apresentamos rapidamente, com fundamento na Constituição Federal, a organização do Poder Judiciário brasileiro. Isso mesmo, organização do Poder Judiciário brasileiro é uma matéria de direito constitucional. Só que, ao falarmos sobre competência, não tem como fugir desse entendimento, dessa compreensão. Por isso que nós concluímos a nossa última aula falando sobre a organização do Poder Judiciário. E nesse contexto nós vimos que o Poder Judiciário brasileiro
ele se divide horizontalmente em justiça especial e justiça comum. Justiça especial nós temos a justiça do trabalho, a justiça militar e a justiça eleitoral. E na justiça comum nós temos a justiça federal e estadual. Sendo certo que a justiça comum é supletiva. Então as causas que não são de competência da justiça especial são de competência da justiça comum. E no âmbito da justiça comum, a justiça estadual também é supletiva. Isso significa que as ações que não são de competência da justiça federal são de competência da justiça estadual. Ademais, nós verificamos que o Poder Judiciário também é dividido verticalmente. E aí nós temos a primeira instância, a segunda instância, a instância superior e o Supremo Tribunal Federal. Assim nós concluímos o primeiro bloco, a primeira parte desse curso de competência no novo Código de Processo Civil. E agora nós vamos dar sequência. Segunda parte, segundo bloco de 4 partes. Ok? Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos tratar dos artigos 26 ao artigo 41 do Código de Processo Civil. Nós vamos tratar sobre cooperação judicial internacional. Isso mesmo, cooperação jurídica internacional. Você bem sabe que atualmente nós vivemos num mundo globalizado, como nunca antes. Isso significa que os limites, que as fronteiras, que a distância entre os países está cada dia mais curta. É isso mesmo. Cada dia que passa, com o avanço tecnológico, com os meios de comunicação, os países têm ficado mais próximos e, por consequência, tem crescido abruptamente o número de relações jurídicas internacionais, seja entre pessoas jurídicas ou entre pessoas naturais. A cada dia que passa, nós temos mais essa relação, esse câmbio entre pessoas de um país e pessoas de outro país. E por conta dessa realidade muito presente atualmente, surgiu a necessidade de cooperação entre os estados soberanos. É isso mesmo, porque imagine a situação de um contrato entre empresas de países distintos. E nesse contrato nós temos algum conflito. Nesse contexto surge a dúvida: onde esse conflito será solucionado? Porque nós sabemos, com fundamento em outras aulas, que apesar de existirem meios alternativos de solução de conflito, somente o Estado é que tem poder jurisdicional, ou seja, poder para aplicar o direito ao caso concreto, a fim de pacificar conflitos. E se eu tenho pessoas nacionais, pessoas nascidas em países distintos se relacionando juridicamente, se houver nessa relação jurídica algum conflito, onde que eu vou solucionar? Qual é o poder judiciário competente para pacificar esse litígio? E mais, se eu defino, por exemplo, que o Poder Judiciário brasileiro é o Poder Judiciário competente para a ação no caso concreto, e se eventualmente eu preciso coletar documentos, provas que se encontrem em um outro Estado soberano, como fazê-lo? Como fazê-lo? Agora, pense num outro exemplo. Dois brasileiros, que se relacionam juridicamente, mas em razão dessa diminuição das fronteiras, da criação, do surgimento de uma verdadeira ilha mundial por conta da globalização, um desses brasileiros
corre, foge ou simplesmente se muda para um outro país. E em decorrência deste fato ou um outro fato, surge então um conflito de interesses nessa relação jurídica. Como que este brasileiro que se encontra aqui no nosso país conseguirá demandar o outro sujeito, a outra parte que se encontra em um outro Estado soberano? Ainda que considere que o Poder Judiciário brasileiro é o competente para julgar o caso concreto, como é que eu vou citar essa pessoa que se encontra em outro país? Como é que eu vou buscar meios de prova que se encontram em outros países? Veja bem, é nesse contexto que surge e que tem sido aprimorada as relações de cooperação internacional. Recentemente, você bem sabe, um dos personagens da famosa Operação Lava Jato fugiu para a Itália. E o Brasil, é evidente, não pode entrar lá na Itália e prender esse sujeito, porque seria uma afronta à soberania do Estado italiano. Mas o Brasil tem que cumprir o seu dever, tem que cumprir com a sua função jurisdicional. Precisamos de cooperação. Precisamos de cooperação entre os Estados. Em suma, o que eu quero dizer é que em razão da globalização, da diminuição das fronteiras e do distanciamento entre os países, com a criação, com o surgimento de diversas relações jurídicas multinacionais, surge também a necessidade de cooperação jurídica internacional para que tenhamos efetividade na atividade jurisdicional. De nada vale possibilitar a um sujeito que acesse ao judiciário, sendo que o judiciário não tem condições de lhe devolver uma resposta eficiente, eficaz. Então, as técnicas, as medidas de cooperação jurídica internacional surgem nesse contexto com um só objetivo: dar eficiência à atividade jurisdicional que apenas o Estado soberano pode exercer. Ok? E aí, vejam bem, quando a gente estuda o direito constitucional, lá nos seus primeiros artigos, o chamado estudo dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, os 4 primeiros artigos da Constituição Federal, nós encontramos lá no primeiro artigo os fundamentos da República Federativa do Brasil, no segundo artigo a previsão da divisão ou tripartição dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. No terceiro artigo nós encontramos os objetivos da República Federativa do Brasil e no quarto artigo nós encontramos os princípios que regulamentam as relações internacionais das quais o Brasil faz parte. E aí, lá no artigo 4º, eu encontro no seu inciso 9º, ou melhor dizendo, no seu inciso 11, um princípio que diz o seguinte: deve ser incentivado, deve ser aplicada a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Destaco isso lá na Constituição Federal, para que preliminarmente, para que antes de adentrarmos ao estudo efetivamente da cooperação no novo CPC, você compreenda que a cooperação internacional é um princípio fundamental da República Federativa do Brasil. É um dos princípios norteadores das relações internacionais. Princípio previsto lá no artigo 4º, da Constituição Federal, inciso 11. Ok? E ainda aqui, nessas notas introdutórias, faço questão
de destacar para a nossa reflexão, para o nosso aprimoramento, para o nosso estudo, um conceito de cooperação internacional que se encontra lá no site, no sítio oficial do Ministério da Justiça. Se você buscar aí no seu computador, vai lá no site do Ministério da Justiça e procure por cooperação internacional. E nós vamos nos deparar, melhor dizendo, com esse conceito aqui. A cooperação jurídica internacional pode ser entendida como um modo formal de solicitar a outro país alguma medida judicial, investigativa ou administrativa necessária para um caso concreto em andamento. Então esse é o conceito que o próprio Ministério da Justiça nos apresenta. Cooperação jurídica internacional é um meio formal, um meio solene que determinado Estado tem à sua disposição para solicitar a outro Estado soberano a realização, o cumprimento de uma medida judicial, investigativa ou administrativa necessária para um caso concreto. Ok? Mas entendam o seguinte, quase sempre que conversamos, sobre o tema cooperação internacional, que não é um tema novo, nos vem à mente o direito criminal. Com as medidas de transferência de presos, extradição, até mesmo com o caso que eu acabei de citar, do personagem ali da Lava Jato que foi para a Itália. E nós precisávamos então cumprir uma medida judicial em solo italiano. Quase sempre que a gente fala sobre cooperação internacional, nos vem à mente direito criminal. Todavia, tem crescido o número de demandas cíveis que dependem para a sua eficácia de cooperação internacional. Imagine o caso de um sujeito que teve um filho aqui no Brasil, um brasileiro pode ser, que teve um filho aqui no Brasil e se mudou para a Inglaterra. E agora esse filho que se encontra aqui no Brasil tem uma pretensão alimentícia, tem interesse e legitimidade para a propositura de uma ação de alimentos contra o pai que não se encontra no Brasil. Relação civil, que dependerá, no caso concreto, de cooperação internacional para que o poder jurisdicional tenha eficácia no caso concreto. Então tem crescido, sim, o número de demandas cíveis que dependem também de cooperação internacional, e eu destaquei aqui algumas para o nosso entendimento. Pode ser demandas cíveis de natureza empresarial, uma relação entre multinacionais, pode ser relações contratuais, portanto, direito civil patrimonial. Mas nós também temos ações de natureza humanitária, de natureza extrapatrimonial, tais como ações de alimentos, ações de reconhecimento de paternidade e ações de divórcio entre sujeitos que não se encontram no mesmo país, entre sujeitos que talvez não sejam nascidos, em um mesmo país. E aí, nesse caso, precisaremos sim de cooperação internacional. Ok? Apesar de ter dito que o tema cooperação internacional é uma novidade do CPC 15, esse não é um tema verdadeiramente novo. Não. Cooperação internacional está longe de ser um tema novo. Pelo contrário, já existem diversos regulamentos, diversos ordenamentos no Brasil que tratam o tema. Na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós encontramos regras sobre cooperação internacional. Na Constituição Federal, nós encontramos regras sobre cooperação
internacional, nos regimentos do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, nós encontramos regras sobre cooperação internacional. Então este não é um tema novo. Não é. Ele é novo para o Código de Processo Civil. A inovação que nos faz destacar esse tema para o estudo de hoje é que anteriormente nós não tínhamos previsão de cooperação internacional no Código de Processo Civil. E o novo CPC, atento à modernização, aos avanços tecnológicos e ao crescimento das relações jurídicas internacionais, multinacionais, fez questão de tipificar regras específicas sobre cooperação internacional. Então, bastante atenção. Eu tenho dito repetidamente que o Código de Processo Civil ganhou ainda mais relevância para você, concurseiro, porque está cheio de novidade. E as bancas examinadoras, Brasil afora, elas gostam daquilo que é novo. E nesse ponto, nós estamos diante de um tema que, na verdade, não é novo, mas de um tema que não tinha previsão no Código de Processo Civil de 73. E por esse motivo, cooperação internacional, que era um tema um pouco esquecido nos concursos públicos, agora tem sido cobrado recorrentemente. Então, eu preciso ter cuidado, eu preciso ter atenção, eu preciso estudar com zelo essa parte do novo CPC. Novo CPC, tema novo para o processo civil, que se encontra lá a partir do artigo 26. Artigo 26 do Código de Processo Civil, acompanhe comigo. Ele nos diz o seguinte: a cooperação internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte. Mas e se não tiver tratado? O que vai regulamentar essas relações internacionais, essa cooperação jurídica internacional? Parágrafo 1º do mesmo artigo 26 nos esclarece: na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade, com base no princípio da reciprocidade. Então vejam, o primeiro artigo do novo CPC a tratar o tema nos diz que a cooperação jurídica internacional será regulamentada, será regida pelos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Mas se eventualmente não existir um tratado, ainda assim pode haver cooperação internacional. Neste caso, na ausência de um tratado, valerá o princípio da reciprocidade, que, como o nome sugere, funciona mais ou menos assim. Você, país estrangeiro, você, estado estrangeiro, me ajuda, e na exata medida que você me ajuda, eu também te ajudo. Então, se não houver um tratado ali no caso concreto, ainda assim pode haver cooperação. Se você extraditar esse brasileiro que se encontra aí, eu também vou extraditar esse iraquiano que se encontra aqui. Princípio da reciprocidade. Primeira observação que o legislador nos faz. Primeiro detalhe que o legislador nos traz aqui no Código de Processo Civil de 2015. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado. E se não houver tratado, então ela será realizada com base no princípio da reciprocidade. Beleza? Agora, é evidente que essa cooperação ela não pode ser realizada de modo desmedido, ilimitado. Imagine um país que está solicitando cooperação jurídica do Estado brasileiro. Não é definitivamente qualquer pedido que nós vamos aceitar.
ainda que exista aqui um acordo de reciprocidade entre os Estados soberanos, o Brasil, o Poder Judiciário brasileiro, não vai cumprir em nosso território qualquer tipo de diligência, qualquer medida. Essa cooperação internacional, ela tem limites, ela encontra limites na própria lei. E é isso que o artigo 23 nos traz em seus incisos. No caput ele diz que a cooperação internacional será regulamentada por tratado, que levará em conta, que tomará por atenção os seguintes requisitos, os seguintes limites. Quais são? A cooperação observará, primeiro, o respeito ao devido processo legal. Ao devido processo legal. Então, na hora de avaliar o pedido de cooperação feito por um Estado estrangeiro, primeiro nós temos que observar se essa medida que está sendo solicitada observou lá no país de origem o devido processo legal. Se sim, aí a gente passa a analisar o segundo ponto. Além do devido processo legal, a cooperação deve observar a igualdade, a isonomia em relação ao acesso à justiça, em relação à tramitação dos processos e também em relação à assistência prestada àqueles que não têm condições financeiras de suportar as custas de um processo. Então veja bem, a cooperação jurídica internacional observará o devido processo legal, observará a isonomia, a igualdade entre os sujeitos processuais no tocante ao acesso à justiça, no tocante à tramitação dos processos e sempre assegurando assistência judiciária aos necessitados. Por fim, o legislador também nos traz um outro limite. A cooperação internacional deverá também observar o princípio da publicidade processual. É evidente, salvo naquelas hipóteses em que a lei, a própria lei, permite a mitigação dessa publicidade, porque tem a ver com questões de cunho privado, íntimo. Então, por força da própria lei e da própria Constituição Federal, no caso concreto, é permitida a mitigação da publicidade. Se não for esse o caso, a cooperação internacional deverá obedecer esse princípio que é princípio fundamental do processo. Ok? Você já viu isso aqui antes? Você já ouviu falar antes do devido processo legal? Do princípio da isonomia? E do princípio da publicidade? É evidente que você já ouviu falar sobre isso. Os três se encontram lá no primeiro livro do novo CPC, o devido processo legal por interpretação, do que seria a dignidade da pessoa humana. Mas, enfim, esses princípios e essas regras, elas se encontram lá no primeiro livro do CPC, que é o livro das normas fundamentais do processo. E aí não tenha dúvida. O que o artigo 26 está nos conferindo são exemplos de limites. Esses três aqui não formam um rol taxativo. Todas as normas fundamentais do processo civil brasileiro, que se encontra lá no livro 1 do novo CPC, devem ser observadas e funcionarão como limite à cooperação internacional. Isso fica muito claro quando nos deparamos com o parágrafo 3º do mesmo artigo 26, onde o legislador nos diz o seguinte: na cooperação jurídica internacional não será, veja bem, não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Então, no caso concreto,
o contraditório tem que ter sido observado. No caso concreto, o princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional tem que ser observado. O princípio da inércia, princípio do devido processo legal, do impulso oficial. Todas aquelas regras fundamentais previstas no livro 1, no livro 1º do novo CPC, devem ser observadas. Não só elas, também as outras que se encontram na Constituição Federal. Lembrem-se sempre, a cooperação jurídica internacional, ela será regulamentada, ela será regida pelas regras constantes em tratado do qual o Brasil faça parte. Se não tiver tratado, será regulamentada a cooperação internacional pelo princípio da reciprocidade, mas sempre, ela deverá observar as normas fundamentais previstas tanto no novo CPC quanto na Constituição Federal, as normas fundamentais do processo civil brasileiro. Dentre elas, devido processo legal, igualdade e publicidade. Ok? Beleza, show de bola. Vamos adiante. Nós já falamos sobre o que é a cooperação internacional, sobre a relevância dessa cooperação no mundo globalizado em que vivemos. Nós já falamos sobre o que regulamenta a cooperação internacional, que são os tratados e o princípio da reciprocidade. Nós falamos sobre os limites da cooperação internacional. E agora, muita atenção, porque até então nós estávamos apenas falando notas introdutórias, né? Até um pouco óbvias, todas as regras que nós apresentamos. Agora, muito cuidado. Por quê? Porque a lei exige, a lei ordena que para a cooperação internacional deve existir, tanto no Estado brasileiro quanto nos estados estrangeiros, uma autoridade central. Uma autoridade central. Qual é a finalidade dessa autoridade central? A finalidade, o objetivo, a sua função é receber os pedidos de cooperação e enviar os pedidos de cooperação solicitados, ordenados pelo Poder Judiciário brasileiro. Então, o Código de Processo Civil nos diz que tanto o Estado brasileiro quanto o Estado estrangeiro, para que a cooperação internacional funcione de uma forma ordeira, organizada, deve existir uma autoridade central. Veja só, o que o artigo 26, no seu inciso 4º, nos diz. O mesmo artigo 26 nos diz que a cooperação internacional observará, além do devido processo legal, da igualdade, além da publicidade, também observará a existência de uma autoridade central para a recepção e para a transmissão dos pedidos de cooperação. Qual é a autoridade central para fins de cooperação aqui no Brasil? Você sabe? Qual é a autoridade que exerce essa função aqui no Estado brasileiro? Artigo 26, parágrafo 4º. Artigo 26, parágrafo 4º nos revela: a autoridade central aqui no Estado brasileiro é o Ministério da Justiça. Artigo 26, parágrafo 4º. O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central. Então, o Ministério da Justiça é que receberá os pedidos de cooperação enviados pelos estados estrangeiros. E também o Ministério da Justiça é que remeterá, é que enviará os pedidos de cooperação solicitados pelo Poder Judiciário brasileiro. Então, o MJ, o Ministério da Justiça,
é que faz, às vezes, dessa autoridade central indispensável à cooperação internacional. Okay? O legislador ainda faz menção, né, que quando da ausência de designação específica, é o Ministério da Justiça que exerce a função. Então, ele está apresentando que é possível, em alguma situação, se tiver previsão expressa num tratado, uma exceção, né? Um outro órgão exercendo a função de autoridade central. A regra é, o Ministério da Justiça é a autoridade central, salvo disposição específica em um outro ordenamento. Ok? Como é que funciona o trâmite da cooperação internacional? Eu já sei que quem organiza, quem recebe, quem expede solicitações de cooperação internacional é o Ministério da Justiça, que aqui no Brasil é a autoridade central. Entretanto, como é o trâmite desses pedidos de cooperação? Artigos 37 e 39 do Código de Processo Civil Novo nos revela, nos demonstra aí uma parte desse trâmite. Artigo 37 nos diz o seguinte: o pedido de cooperação jurídica internacional oriundo de uma autoridade brasileira, então, uma autoridade brasileira pedindo cooperação de um outro Estado, será encaminhado à autoridade central, que, como regra, é o Ministério da Justiça, para então ser enviada ao Estado requerido, a fim de que lhe dê cumprimento à medida solicitada. Ok? Então, se é uma autoridade brasileira que quer a cooperação de um Estado estrangeiro, ela não pode enviar diretamente para lá. Não, ela tem que fazer esse pedido, tem que enviar esse pedido à autoridade central, que é o Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça é que enviará ao Estado requerido, ao Estado estrangeiro. O inverso também acontece da mesma forma. Artigo 39 do CPC nos diz que o pedido passivo. Como assim pedido passivo, professor? Pedido passivo é quando o Estado estrangeiro está solicitando cooperação do Estado brasileiro. Pedido ativo é quando o Estado brasileiro está pedindo auxílio, está pedindo cooperação. Pedido passivo é quando o Estado estrangeiro está pedindo auxílio ao Estado brasileiro. Aí veja bem, na hipótese do pedido passivo, o Estado estrangeiro tem que enviar essa solicitação para a autoridade central. E aí, chegando ali na autoridade central, a autoridade central tem competência para fazer um juízo preliminar, algo como um juízo de admissibilidade. Olha o texto do artigo 39. O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública. Então, se o próprio Ministério da Justiça, que é a autoridade central, averiguar de logo, de pronto, que o que está sendo solicitado ofende a ordem pública, ofende algum daqueles princípios fundamentais, daquelas regras fundamentais do direito processual brasileiro, então o próprio Ministério da Justiça, a própria autoridade central, pode recusar de plano, de pronto, a solicitação. Ok? Então veja, esse é um tema novo no CPC. E o Código de Processo Civil nos diz que a cooperação internacional será regulamentada por tratados internacionais ou pelo princípio da reciprocidade, inexistindo tratado. Também o artigo 26 nos diz que a cooperação internacional deve observar o devido processo legal, o princípio da isonomia e o princípio da publicidade, além, evidentemente, de todos os outros fundamentos do processo civil brasileiro. E também o novo CPC, ele nos diz que é necessário
que exista uma autoridade central, tanto no Brasil quanto nos outros estados, para que essa cooperação funcione de forma ordeira, de forma organizada. Aqui no Brasil, como regra, a autoridade central é o Ministério da Justiça. E o trâmite básico da cooperação acontece da seguinte forma: se alguma autoridade brasileira quer ajuda de um estado estrangeiro, então ele envia essa ajuda para a autoridade central, que remeterá o pedido. E se algum estado estrangeiro quer auxílio do Poder Judiciário brasileiro, ele envia para a autoridade central, para o Ministério da Justiça, que realizará ali um juízo preliminar de admissibilidade, verificando se não há ofensa nesse ato solicitado, nessa medida solicitada, se não há ofensa à ordem pública ou aos princípios fundamentais, para só então remeter à autoridade brasileira, que será competente para a execução do ato solicitado, da diligência solicitada. Agora, talvez você esteja se perguntando: professor, mas quais são os tipos de ajuda? Eu já entendi que hoje a cooperação jurídica internacional é extremamente importante, em razão da globalização que nós estamos vivendo. Mas quais são os tipos de ajuda possíveis, de ser solicitados? Artigo 27 nos apresenta um rol. E eu já adianto, você pode anotar aí no seu caderno, que esse rol do artigo 27 é um rol exemplificativo. É um rol exemplificativo. Um rol exemplificativo. Em que o legislador nos diz o seguinte: a cooperação jurídica internacional terá por objeto, inciso 1º, citação, intimação, notificação judicial, notificação extrajudicial. Inciso 2º, a colheita de provas e a obtenção de informações. Inciso 3º, a homologação e o cumprimento de uma decisão estrangeira. Inciso 4º, a concessão de uma medida judicial de urgência. Inciso 5º, a assistência jurídica internacional. E inciso 6º, a grande demonstração de que esse rol é um rol meramente exemplificativo. A cooperação jurídica internacional terá por objeto qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Então, o que o legislador está me conferindo aqui são exemplos. Está facilitando a minha vida. Diz: pode ser objeto de cooperação internacional, citação, intimação, notificação extrajudicial, cumprimento de medida judicial de urgência, pedido de informações, colheita de provas, pedido de homologação e cumprimento de decisão brasileira fora do Brasil, estrangeira aqui no Brasil. Mas esse rol não é um rol fechado. Esse não é um rol taxativo. É um rol meramente exemplificativo. Porque tudo aquilo que não for proibido por lei, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial que não seja expressamente proibida por lei, pode ser objeto de cooperação jurídica internacional. Ok? Artigo 27 do novo CPC. Tá? O nosso objeto, nosso objetivo, nossa intenção é realmente identificar aí o máximo de artigos para o seu estudo, para a sua preparação para um concurso público. Ok? Agora, quais são os mecanismos de cooperação internacional? Eu já sei o que é cooperação internacional, É o meio formal, é o meio solene de pedir, de solicitar que um outro Estado cumpra uma medida judicial, uma medida determinada por uma autoridade brasileira e vice-versa. É o meio formal de solicitar esse auxílio, que é necessário e decorrente da globalização. Eu já sei
que a cooperação internacional ela é regulamentada por tratados internacionais. E quando não existir esses tratados, então ela será regulamentada pelo princípio da reciprocidade. Só que a cooperação não pode acontecer de qualquer forma, como a autoridade bem entender. Não, essa cooperação internacional ela tem limites. E o próprio legislador, no artigo 26, me apresenta alguns. A cooperação internacional ela deve observar o devido processo legal, ela deve observar o princípio da isonomia, no que tange ao acesso à justiça, ao trâmite processual, à assistência àquele que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais. A cooperação internacional deve observar o princípio da publicidade, salvo as exceções legais que permitem a mitigação. E a cooperação deve observar todos os princípios fundamentais. Eu também já sei que para essa cooperação funcionar de uma forma realmente versátil, é necessário, tanto no Brasil quanto nos países outros, uma autoridade central responsável para receber e enviar pedidos de cooperação. Aqui no Brasil, essa autoridade central é o Ministério da Justiça, que recebe os pedidos da autoridade brasileira e os remete para fora do Brasil, e que também recebe os pedidos da autoridade estrangeira.